Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos ah, resolvendo exercícios que podem cair em entrevistas técnicas, né? Geralmente a entrevista de resolver um algoritmo, um ou alguns exercícios, ela faz parte de grande parte dos processos seletivos. Então, geralmente você vai passar ali por algumas entrevistas com as empresas, fit cultural, com RH e tudo mais. Vai conversar sobre as suas experiências, sobre o que você colocou no seu currículo, o que você já fez. Mas grande parte dos processos seletivos, pelo menos os que eu participei, ele tem uma etapa onde tem um desafio desse de código, né? Então, o desafio de código ele vai ser ali uma questão que vai envolver algoritmos, estruturas de dados, e geralmente o avaliador ele quer ver como você pensa, né? E aí, dependendo de como você pensa, ele consegue ter uma noção da profundidade ali do seu conhecimento, né? Tanto na sua habilidade em resolver problemas, quanto no domínio de uma linguagem de programação específica, né? Então, assim, grande parte dos processos que eu fiz foi para Python, então, geralmente o avaliador queria ver coisas específicas de linguagem, tipo um list comprehension, um context manager ou a construção de uma classe ali com características específicas do modelo de dados do Python. Então, eu conseguia mostrar isso na solução desses exercícios, tá? Então, eu vou começar essa série e a minha ideia é que de tempos em tempos eu coloque um vídeo resolvendo um exercício ou que caiu numa entrevista para mim, ou algum exercício das plataformas que eu usei para estudar para essas entrevistas, né? Então, assim, hoje assim, eu já passei em alguns processos seletivos, né? Acho que eu já passei talvez uns 6 ou 7 processos seletivos, e ter estudado pelas plataformas, assim, algumas plataformas do mercado me ajudou bastante. Então, HackerRank para resolver problemas de programação, de maneira geral, PyBytes para ver conteúdo específico sobre Python, Python More Cells para ver também conteúdo específico sobre Python, Exercisme, que você consegue fazer exercícios em diferentes linguagens. Eu já fiz exercícios lá em C, em próprio Python, em JavaScript, Free Code Camp. Eu fiz um curso do JavaScript lá, e lá tinha muitos exercícios de JavaScript para você resolver. Então, todas essas plataformas me ajudaram muito, principalmente em pensar de uma maneira mais rápida, e usando a linguagem específica, você consegue usar melhor as ferramentas da linguagem. Então, quando você lê o problema, você já começa, a sua cabeça já encaixa as coisas e você já consegue resolver aquele problema de uma maneira mais rápida e mais satisfatória ali do ponto de vista do que o avaliador quer ver, certo? Então, no exercício de hoje, é, a ideia dele é você analisar um número, tá? Você vai escrever uma função que recebe um número inteiro, e essa função ela é responsável por dizer se esse número é um número de Armstrong ou não. Então, se for um número de Armstrong, vai retornar verdadeiro, é um booleano. Se não for, retorna falso. Então, até coloquei aqui um pouquinho de type annotation aqui, né? Eu recebo um número n, que é um inteiro, e retorno um booleano. E depois também pretendo fazer um vídeo sobre type hint em Python. Então, isso aqui é um type hint, né? Então, estou determinando aqui, não de maneira fortemente tipada, né? Já que o Python não é essa linguagem, mas com uma dica de tipo que você consegue usar para desenvolver melhor, né? Então, cada vez mais eu tenho usado isso no meu dia a dia. Então, a minha ideia é que em algum momento eu faça um vídeo sobre isso também. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. Provavelmente o avaliador vai vir com essa pergunta e falar, olha, é o seguinte, você precisa escrever uma função que faz essa avaliação de número inteiro, dizer se ele é um número de Armstrong ou não. Tá? Essa é a pergunta que você tem que responder. E aí você precisa de algumas coisas, obviamente. Você já sabe que essa função retorna um inteiro, que recebe o inteiro e retorna um booleano. Então você precisa agora saber o que é o número de Armstrong. Tá? Então, geralmente, o exercício que você receber, ele vai ter ali um enunciado, vai te explicar tudo o que você precisa para resolver aquele problema. Então, nesse caso, o número de Armstrong é o seguinte: ele é um número que, esse número, ele é igual à soma de cada um dos dígitos, tá? Sendo cada dígito elevado ao número de dígitos que esse número tem, tá bom? Então, tem um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil de enxergar. O número 153, ele é igual, ele tem 3 dígitos, né? 1, 5 e 3. Ele é igual a 1 elevado a 3, ou seja, um dígito elevado ao número de dígitos, mais 2 elevado a 3, mais 3 elevado a 3. Então, se eu fizer essa soma aqui, eu vou encontrar o próprio número 153, tá?
Outro exemplo, todos os números entre 0 e 9, porque entre 0 e 9 eu tenho um dígito. Então 0 elevado a 1 é 0, 1 elevado a 1 é 1, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, todos os números ali entre 0 e 9 são também números de Armstrong. Então, eu preciso pensar numa lógica para resolver esse problema. Ah, Pelos exercícios que eu já resolvi, assim, de treinamento e tal, quando eu tenho uma manipulação de número dessa forma, porque o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar um determinado número e eu vou precisar passar por ele dígito por dígito e executando uma operação, que nesse caso aqui é elevar ao número de dígitos que esse número tem. Então, manipular o número como número mesmo torna um pouco mais complexa a solução. Por quê? Você vai precisar descobrir o número de dígitos e conseguir percorrer esse número dígito por dígito. Né? Como um número, né, ele não tem esse acesso indicial, né, eu não consigo usar uma notação de índice ali para pegar o primeiro, o segundo e o terceiro dígito, você precisaria, através de um algebrismo ali, fazendo continha, descobrir o número de dígitos e também elevar cada dígito a esse número de dígitos para poder fazer a soma total. Tá? Então, essa seria uma abordagem. Então, como é que eu tenho um número na base decimal? Então, se eu, por exemplo, se eu criaria uma função, por exemplo, isso daí tudo, inclusive durante a solução do exercício numa entrevista, é legal você falar o seu pensamento em voz alta, né? Então você compartilha isso com o avaliador. Às vezes ele até te dá um toque, ele meio que interage com você e tal. Porque assim, a ideia não é. Quer dizer, a ideia da grande parte dos processos seletivos não é detonar o candidato, né? É ajudar o candidato a mostrar o conhecimento dele. Então, quando você faz esse pensamento em voz alta, o avaliador pode, de repente, ali te dar uma luz em determinado ponto de travamento, ele pode de repente falar, pô, mas você vai fazer esse loop desse jeito, tem certeza que não tem uma forma mais eficiente de fazer isso? Aí você vai dar uma refletida melhor naquele ponto e tal. Então, essa seria uma abordagem. Então, assim, se fosse uma abordagem numérica, considerando que é um número inteiro, um número decimal, o que eu faria? Eu precisaria de um trecho de código, uma função que fosse, onde eu precisaria descobrir o número de dígitos desse número. Então, basicamente, eu ia ficar dividindo esse número por 10 de maneira recursiva ali, né? Então, divide por 10 e aí conta como um dígito, né? Aí eu vou, divido por 10 de novo, teria o segundo dígito. Divido por 10 de novo e teria um terceiro dígito. Então eu descobriria, por exemplo, que o 153 tem três dígitos, sendo que nessa divisão por 10 recursiva, eu iria reduzindo o número, né? Então, assim, 153 por 10. Poderia colocar ali, por exemplo, a- o resultado exato da divisão, né? Então, por exemplo, aqui que é o barra barra em Python, então seria 15, por exemplo. E aí dividiria 15 por 10 de novo, sobraria 1. 1 dividido por 10 daria ali os três dígitos, né, que eu estaria incrementando isso, e eu teria um valor acumulado ali de zero, e eu poderia usar esse zero para parar um loop, alguma coisa assim, e obter a informação de que esse número tem três dígitos. Tá? Depois eu preciso percorrer esse número dígito por dígito. Então eu poderia avaliar o resto desse número na divisão por 10, né? E eu usaria ali o percentual em Python, né? Então, 10 percentual, 153 percentual 10, teria 3. Aí 3 elevado ao número de dígitos 3. Aí pegaria ali o resultado da divisão, que seria 15. Dividiria, verificaria o resto do 15 por 10, que seria 5. Aí elevado a 3 novamente. Inclusive até peguei um erro aqui, ó. Aqui é 5. E faria a mesma coisa para o 1. Essa é uma forma. Só que, assim, pela quantidade de exercícios que eu já fiz, principalmente usando Python, eu, quando eu tenho a manipulação do número dessa forma, eu tenho a tendência a levar a solução para o lado de tratar esse número como uma string. Por quê? O Python me fornece uma ferramenta muito simples de conversão desse número para string. Uma vez que eu tenho uma string, eu consigo facilmente navegar inicialmente por cada um dos dígitos. E eu tenho uma função nativa, uma função built-in do Python, que é o len, que eu consigo descobrir a dimensão desse número, quantos dígitos esse número tem. Então, quando eu pego esse número e transformo para string, que eu acho que é o grande pulo do gato, eu também já fiz alguns exercícios com números binários, se não me engano, conversão de binário para decimal, alguma coisa assim, ou operação de números binários, que aí eu fazia também
tratando o número binário como string, né? Então tu vai ter um 0100001, um número gigantão de 01, e aí você manipula ele como uma string. E aí a cada elemento que você pega, né, cada caractere nesse caso que você pega, você faz a conversão para inteiro e faz lá a conta que você tem que fazer. E é mais ou menos essa ideia que eu vou usar aqui, tá? Então, assim, no primeiro passo, o que eu faria? Recebi o inteiro. Eu vou transformar esse cara em string. Então, eu vou chamar aqui, eu vou criar uma nova variável, nstring. Esse cara vai ser uma string. Esse daqui eu poderia guardar no próprio valor n, só que o n depois eu vou usar no final para descobrir se o que eu achei como soma total é igual ao n. Então eu vou manter esse cara ali. E também não é muito legal, não é uma boa prática você mudar o tipo de determinada variável dentro do seu desenvolvimento. Então se eu fizesse, por exemplo, que n é igual a transformação, né, de inteiro em string, eu teria que o n entra na função como inteiro e esse mesmo n depois muda o tipo para string. Então essa daí não é uma boa prática, não é um negócio muito legal. Então eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável nova chamada nstring, e aqui eu simplesmente uso o built-in string aqui para converter o número n. Então quando eu faço essa operação, eu já tenho esse número como string, tá? Eu vou precisar aqui também da dimensão desse número. Quantos dígitos esse número tem? Então eu vou chamar vou criar uma nova variável aqui que seria a len, eu vou chamar de len, eu vou chamar de len number. Esse cara aqui vai ser o int também, porque ele vai ser o retorno da função built-in len em Python aplicada em nstring, tá? Então, no caso, por exemplo, se fosse o 153, eu teria o nstring seria o 153 string, e ele me retorna essa função aqui aplicada no nstring retornaria 3, tá? Eu também vou ter uma nova variável que eu vou chamar de total. Essa variável vai ser inicializada como zero. Essa variável eu vou usar para acumular a soma dos dígitos elevado ao número de dígitos do número original. Tá? Então ele começa com zero, conforme ele vai iterando no loop, ele vai somando novos valores aqui até chegar no total. E no final eu vou verificar se esse total é igual ao número que a função recebeu. Tá? Então for, e aqui é o negócio maravilhoso de Python, né? Vamos aqui, for number in nstring, ou seja, eu vou fazer um loop pelo nstring, uh, número por número, né, caractere por caractere, sendo que aqui nesse caso o caractere é um número. E aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que o total vai ser mais igual, ou seja, vai ser igual ao valor anterior dele, que começa com zero, mas depois vai mudando. A conversão do número, que é um caractere, para inteiro novamente, e elevado ao len number. Então, repara, eu vou fazer um loop por cada caractere, por cada dígito desse número, elevando ele a um len number que eu obtive aqui em cima. Tá? Só isso. Aqui agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar alguma coisa. Tá? Aqui eu vou retornar a própria operação booleana. Então, se eu retornar total igual a n, o total a princípio vai ser o resultado dessa soma. O n é o número original que eu recebi e o igual é o operador ali de igualdade, né? Então ele vai verificar se o total é igual a n. Se esses valores forem iguais, retorna verdadeiro. Se esses valores forem diferentes, retorna falso, tá? Lembrando que o que eu estou retornando não é essa expressão para fora, né? Eu estou retornando o resultado dessa expressão. Então, primeiro, a expressão é resolvida, total é igual a n? Sim ou não, verdadeiro ou falso. E aí, depois disso, eu aplico o return e jogo esse valor para fora da função para quem chamou ela ter acesso a esse resultado. Beleza? Então, essa é a minha implementação da avaliação de um número para avaliar se esse número é um número de Armstrong ou não. Tá? Lembrando que, como eu comentei no início, eu fiz uma explicação, mas sem código, né? Como você trataria isso de maneira numérica. Né? Eu até estou fazendo um curso hoje em dia de engenharia de software usando C como linguagem, com uma série de restrições no desenvolvimento, e aí provavelmente eu não poderia fazer assim, então eu teria que ali implementar uma função para descobrir quantos dígitos esse número tem, uma outra lógica para conseguir acessar esse número dígito por dígito através de divisões pela base, né, no caso a base 10. Então eu meio que dei essa explicação para vocês entenderem que existe essa solução. Só que o quanto de tempo que eu já manipulo
código com Python, a quantidade de exercícios que eu já fiz e a quantidade de exercícios que você lê e fala assim, cara, não tem como tratar esse número como número, vou transformar para string, e string você manipula muito mais fácil ali, e a grande vantagem é exatamente essa. Você facilmente consegue manipular um número dígito por dígito, uma vez que você transformou em string, porque string te permite o acesso indicial, te permite você colocar dentro de um loop dessa forma. Então ela te dá uma série de habilidades que como número você não teria. Tá? Então já salvei aqui. E aí eu tenho alguns exemplos. Então aqui eu tenho um exemplo do 370, que teria um retorno verdadeiro, 371, que seria um retorno verdadeiro também, e 4.150 falso, 2020 falso. Então aqui eu vou só colocar uma F-string aqui para colocar um negócio muito mais legal, né? Eu vou colocar aqui o 370. Tá. Vou colocar is 370. Armstrong. Armstrong, estive certo? Number, tá? E aí aqui eu vou colocar o resultado dessa expressão. Aqui eu poderia até colocar um if isso aqui, sim, se não, não, mas enfim, vou só colocar true or false aqui direto. E eu vou colocar copiar essa expressão. E calma aí, vou copiar até aqui. E vou colocar aqui para baixo. Tá, na verdade eu vou fazer um negócio aqui mais interessante. Vou copiar essa expressão inteira. Vou copiando aqui. E aí depois aqui eu somo dos valores. Aqui 371. Aqui 4.150. Aqui 2020. Aqui também tem que alterar isso, né? 371. 4.150. E 2020. Vou detonar essa parte aqui que eu não preciso mais. Então eu vou detonar esse cara aqui. Vou detonar esse cara. E vou detonar esse cara também. Então, Ctrl S, beleza, acredito que a minha função esteja pronta e eu vou rodar esse programa aqui para ver o que acontece. Beleza, vamos ver aqui, eu tenho esperado aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e o meu programa rodando aqui, perfeito, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, pessoal, essa aqui foi a solução de um exercício que cai em entrevistas aí na parte de desafio de codificação, live code e tal. É um processo, é uma etapa que faz parte da grande maioria, da maioria esmagadora aí dos processos seletivos para desenvolvedor de software, engenheiro de software, enfim. Foi um exercíciozinho bem legal. Eu não considero ele muito difícil, ah, mas também não é muito fácil. Eu acho que essa abordagem como string simplifica bastante a solução. Só que realmente, se você faz uma abordagem numérica para esse problema, fica uma solução aí um pouquinho mais complicada. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo trazer aí frequentemente para o canal. Se vocês tiverem alguma outra solução para esse problema, quiserem colocar aí nos comentários, por favor, compartilhem com a gente, beleza? Pessoal, boa noite aí, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicar ali nos sininhos para vocês ficarem sempre por dentro de novos vídeos e poderem acompanhar aí o nosso trabalho. Valeu, pessoal. Fui!